Amém, amém. Podem sentar, queridos. Se nós entendemos que Deus é eterno, nós vamos compreender que a sua salvação é eterna. E este é o motivo que para nós já nos seria suficiente para louvá-lo de forma contínua, constante, perene. E tudo isso só é possível porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é duradoura, ela é transformadora. E eu convido você para meditar nesta noite comigo em alguns versículos do texto de Isaías. Eu convido você para abrir a sua Bíblia então no capítulo 40, do verso 28 a 31. Todo o capítulo 40 nós vamos pontuar aqui nesta noite. Mas eu quero chamar a atenção para os versos 28 a 31. E no 31, que é aquele que eu quero de fato me prender para trazer a aplicação, você vai ler comigo. Então, Isaías 40, de 28 a 31. Nós leremos esse texto e você, mesmo assentado de forma reverente, acompanhará a leitura. E após a leitura feita, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche. E procure compreender também as Escrituras à medida que ela está sendo exposta. Nos diz assim a palavra de Deus: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Queridos, geralmente nós somos tomados ao final de um ano, e é toda vez isto presente, nós começamos a fazer avaliações e começamos a ponderar situações e analisarmos, mesmo involuntariamente. Alguns já fazem isso de pronto, voluntariamente começam a escanear a sua mente e o seu coração e, de maneira muito própria, vão colocando os pontos e fazendo análise, contabilizando as coisas. E é comum, faz parte da nossa natureza, porque parece-nos que já fomos envolvidos por essa cultura ocidental de valorizar muito datas, calendário. E para nós, na realidade, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, geralmente é um dia como outro qualquer. Mas por força daquilo que nos cerca, da cultura que nos envolve, e porque de fato seguimos uma data do calendário, nós temos o início de um ano e o término desse mesmo ano. Então é comum, não é à toa que as empresas fecham no dia 31 para balanço, e é por lei obrigado que assim o façam, para ver os ganhos e as perdas, e assim estabelecerem no balanço para que em abril possam, no mês da Receita Federal, contabilizar tudo de maneira legal. Então é natural que a gente faça isso. E é muito comum que a gente comece a ponderar as coisas. E há na nossa natureza um grave defeito, que é produto da nossa natureza humana caída, que por vezes ainda está aflorando em nosso ser. Nós somos muito fáceis para esquecer benefícios, mas somos muito rápidos para guardar prejuízos. Geralmente nos marcam muito mais as coisas que não foram muito boas que aconteceram do que as coisas boas. A gente esquece rapidamente, faz parte da nossa natureza. Talvez um ou outro consiga administrar muito bem essa condição e consiga se lembrar tanto de uma como de outra e aproveitar o máximo dessas situações para poder aprimorar e viver a sua vida
de uma maneira cada vez mais madura, mais experiente e mais centrada. Mas, via de regra, não é assim que acontece. E nesta noite eu queria justamente, aproveitando esse limiar do ano que se finda, de outro que começa, pensar algumas coisas à luz desse versículo do capítulo 31, capítulo 40, versículo 31, sobre a expectativa, sobre a esperança, sobre aquilo que está posto à nossa frente, que ainda não vamos ter condições nenhuma de enxergar, mas que a gente espera ver e acontecer. E avaliar isto à luz do que nós vivemos até aqui, para que possamos ser renovados em nossas forças. Mas antes de você entender o que eu quero falar, é bom que você entenda o que o profeta Isaías estava falando. E agora volte os seus olhos aí para o texto e observe que o capítulo 40 do livro do profeta Isaías é um capítulo que tem uma referência espetacular a respeito da mensagem da vinda do Senhor. O tema central desse capítulo, em síntese, é a libertação do povo de Judá do cativeiro babilônico. Aqueles anos todos presos na Babilônia, sofrendo as agruras do cativeiro, agora o profeta traz para este povo uma mensagem de esperança e diz a eles: olha, o Senhor está vindo, haverá libertação para vocês. E é interessante que as consequências desse maravilhoso evento estão narradas de maneira muito especial aqui no capítulo 40 do livro do profeta Isaías. E para você entender o último versículo desse capítulo, é preciso que você entenda algumas coisas. Por exemplo, se você observar aí o verso 5 do capítulo 40, o verso 10 e o verso 11, olha o que o profeta diz: a glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Os versos 10 e 11, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Aos que amamentam, ele guiará mansamente. Preste atenção, capítulo 40 começa dizendo que o povo precisa ser consolado. E você observa aí nos versículos 1 e 2, que o consolo de Deus é um consolo dirigido ao seu povo, que havia sido, pelo juízo dele próprio, de Deus, levado à Babilônia e ali, por causa de sua infidelidade, punido durante um período longo de 70 anos. E agora, depois desse período de disciplina do Senhor, vem a promessa, o próprio Deus dizendo: a minha glória se manifestará, o meu braço poderoso virá salvar vocês, e eu vou, assim como um pastor carrega as suas ovelhinhas no braço, os cordeirinhos, eu vou levar vocês. Portanto, sejam consolados. Olhem os versículos 1 e 2. Consolai o meu povo, diz o Senhor. O consolo aqui é para mostrar que aquele povo que estava num período longo de servidão lá na Babilônia, numa dura e intensa punição, agora seriam trazidos de volta. O propósito, o amor de Deus por eles não havia sido extinguido. A graça de Deus para com eles não havia se afastado. O Senhor agora os visita e diz: olha, console o coração, eu vou trazer vocês de volta. Que lição preciosa para mim e para você, ao longo de um ano, de uma jornada, quando por vezes achamos que não estamos conquistando coisa alguma, estamos presos por sentimentos, por sensações, por emoções, por coisas que nos machucaram, por situações difíceis que nos aplacaram, por dramas que nos visitaram. É hora de entender que Deus não se esquece de nós. Ele vem e com o seu consolo nos visita. Apesar de toda a disciplina que Ele exerce sobre nós nas horas duras da nossa vida, Ele nos trará de volta com o seu consolo e nos carregará nos braços, como
o pastor carrega o seu cordeirinho, e diz mais o versículo número 11, e recolherá, levará no seu seio, e os amamentará e os guiará mansamente, porque ele com sua glória, sua presença, com seu braço forte, com seu poder, não nos deixará lançados no status e na condição de penúria em que nós nos encontrávamos por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Que palavra gloriosa para ajudar. É a mesma palavra para mim e para você. Isso me traz esperança para um novo ano que se avizinha. Isso me traz aconchego ao coração, saber que Deus me carregará durante todos os dias como me carregou até aqui. Que embora o povo estivesse lá na Babilônia, Deus está dizendo, eu vou trazer vocês de volta. Deus faz o mesmo comigo e com você. Por certo, você sentirá o seu afago, o seu afeto, Ele te carregando. Segunda lição que a gente tira do capítulo 40, está aí nos versos 3 a 5. O profeta agora é chamado a mostrar na voz que clama no deserto, que a glória do Senhor será revelada. Essa é uma mensagem, inclusive, profética, para a vinda de João Batista, o precursor, apontando que ele viria para preparar o caminho do Senhor, que chegaria com poder e graça para salvar o seu povo. E isto, meu irmão, minha irmã, revela que o Senhor, com glória e majestade, se apresentará a mim e a você. A mensagem dos versículos 3 a 5 é esta: Deus não se esquecerá de forma alguma do seu povo, se revelará a eles, porque a menção da glória do Senhor é justamente isto, a revelação de Deus a nós. E meu irmão, minha irmã, quantas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, exemplo do povo de Deus em Judá, o Senhor não nos revelou coisas preciosas à luz da sua palavra. Quantas vezes nós na nossa caminhada pensamos que não conseguiríamos chegar, e Deus, com a sua palavra aberta diante de nós, revelou coisas grandiosas, abriu nossos olhos, destampou a nossa visão e fez-nos perceber o quanto Ele é grandioso. Quantas vezes isso aconteceu? Hoje mesmo uma irmã passou a porta e disse assim: pastor, eu cheguei aqui pensando tanta coisa, e glória a Deus pela palavra de hoje, o Senhor me revelou uma esperança, e eu estou saindo daqui regozijado. Olha só, uma mensagem normal como todas as de todos os domingos, mas para uma pessoa a revelação de Deus foi clara, trouxe segurança, trouxe certeza de que Deus não se esquece da gente. É isso que os versículos 3 a 5 estão mostrando, que há uma voz que clama no Velho Testamento, apontando para João Batista. Depois da vida de Jesus, nós hoje, a sua palavra proclamada, os mensageiros que anunciam as boas novas de salvação, estão revelando tudo que Deus faz e sobretudo quem Ele é, para que o nosso coração se conforte, se console, se reanime. Esse é o entendimento do capítulo 40. Mas tem mais. Os versículos de número 6 a 8 nos revelam outra mensagem desse capítulo, para a gente entender o último versículo. Nos revela a promessa de Deus, é permanente, imutável, é duradoura para todo sempre. Olha só os versículos 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Aí vem a palavra bendita aí, ó. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sabe o que está ensinando o profeta? Que o que Deus preparou em sua palavra para nós, que os propósitos eternos de suas promessas não serão de forma alguma espalhados tal qual a flor e tal qual a folha que vai levada pelo vento. A sua palavra permanecerá e nos dará segurança. A promessa de Deus não falha. Veja o pensamento que eu coloquei no boletim para esta semana sobre a promessa dita por Adoniran Judson. O meu futuro é tão resplandecente quanto as promessas de Deus.
Olha que coisa bendita. Aquilo que está diante de nós, que nós nem sabemos ainda, é resplandecente tal qual as promessas de Deus para nós em sua palavra. Ou seja, a promessa de Deus para mim e para você permanece imutável. E não será nem um dia do novo ano, e o ano que está terminando, que mudará o propósito de Deus para mim e para você. Não mudará nada. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Isso traz segurança, isso traz para nós ânimo, traz para nós a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa jornada. E eu crio na minha mente, imagino o quadro daquele povo voltando, viu, meu irmão presbítero Rubens, seu Rubão, como eu chamo. Eu imagino o quadro, o povo lá no cativeiro da Babilônia, já sem esperança, 70 anos lá preso, e agora vem o povo voltando para casa e imaginando o que aconteceu com Jerusalém, como nós vamos encontrar a nossa cidade, toda destruída, toda devastada. Isso é tão claro que em Lamentações de Jeremias, ele lamenta a desolação de Jerusalém. E eu fico imaginando aquele povo assim, alguns desanimados. Aí o Salmo 126 nos ensina: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aí o salmista diz lá: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí na caminhada eles se lembravam: o Senhor nos tirou de lá, está nos trazendo, então vamos alegrar. E os outros diziam com efeito: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Assim como a corrente do Negev se renova, assim o Senhor restaurará a nossa sorte. Eu imagino, eles deviam estar cheios de dúvidas. Imagine você aí, 70 anos preso, longe da sua terra, longe da sua cidade, longe dos seus familiares, longe da sua casa, sabendo que ela havia sido destruída, e voltar para lá. Qual é a imagem que está na sua cabeça? De desânimo. Mas aí veio o Senhor e diz: olha, a minha promessa para vocês é imutável. Eu não disse que eu traria vocês de volta? Estou trazendo. Pode a erva murchar, a folha secar, o vento levar a flor, mas a minha palavra permanece. Eu estou trazendo vocês de volta. Quem sabe você, nesse ano que está se findando, algumas coisas foram levadas. Algumas coisas que não eram permanentes foram tiradas e você se abateu. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus permaneceu ao seu lado e te trouxe seguro até aqui, e te fará entrar para um novo ano, numa nova jornada, crendo que Ele continuará ao teu lado, cumprindo o que Ele prometeu. Amém? Quarta lição que o capítulo 40 nos dá, para a gente entender o final dele. Dos versículos 9 a 11, o profeta Isaías nos ensina que o poder e o cuidado de Deus é tão importante como o pastor que cuida das suas ovelhas. Eu disse ainda há pouco: tomará nos braços como o cordeirinho e conduzirá o seu povo. O poder de Deus, meu irmão, cuidando de nós como bom pastor, é para nos ensinar nesses versos de 9 a 11, que o Senhor vai à nossa frente. Nós somos suas ovelhas. O Senhor não vai atrás de nós apenas nos punindo, como eles pensavam quando estavam lá no exílio da Babilônia. Não. O Senhor vai à frente, nos guiando, e com a sua voz vai nos conduzindo e nos levando pelo caminho em seus braços. Aí você entende agora o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Refrigera minha alma, leva-me aos pastos verdejantes, e assim a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro com o Senhor para todo sempre, por longos dias. Salmo 23, que a gente tanto conhece de cor, mas o versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. E sempre que eu cito esse versículo, eu gosto de dizer uma coisa, para que você jamais perca o sentido dele.
A palavra seguir ali não foi traduzida de uma maneira muito feliz pelo tradutor. A ideia de bondade e misericórdia nos seguindo é que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguirá, irá atrás, não é, da gente, não adianta, o Senhor vai à frente nos guiando e a sua misericórdia e a sua bondade nos assistindo todos os dias da nossa vida. O Senhor não nos abandonará, cuidará com o seu poder de uma maneira tão carinhosa, tão atraente, que Ele mesmo nos dirigirá, conduzindo-nos pelos bons caminhos e nos dando forças. Não se iluda, sozinho você não conseguirá atravessar. A jornada é longa demais. Você pode até pensar que conseguirá, mas não chegará seguro ao fim. Agora, com o pastor te conduzindo, te guiando, eu tenho certeza que você chegará ao final bem seguro. Amém? Ah, quantas coisas às vezes nos visitam de uma maneira tão intensa em nossas emoções. Quantas notícias que vêm, hein? Que são boas, mas são ruins. Ou que são ruins e não são boas. Ou que são boas e boas. Ou que são ruins e ruins. E vivemos num turbilhões de emoções. Parece que estamos sendo estrangulados com as nossas emoções. Aí vem Papai do Céu, nos pega no colo, nos acalenta, nos dá tranquilidade e diz: eu estou contigo. Você vai chegar lá. Que coisa bela. É isso que os versículos 9 a 11 estão nos ensinando. Quinto lugar. Os versos de 12 a 14 nos ensina a infinitude criadora de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, porque senão você não vai entender nada. O profeta está aí falando nesses versículos que Deus é poderoso, que tem em sua obra criadora uma infinitude em seu poder criador. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. A gente precisa entender algumas coisas à luz de outros textos. E olha só o livro de Jó, capítulo de número 26. Jó 26. Do verso 5 ao verso 14, Jó vem falando do poder criador de Deus e afirma a sua soberania. E ele diz assim, nos versículos 5 em diante: a alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Olha que coisa gloriosa. Para você, as regiões abissais, você não consegue enxergar. Você vê o abismo como algo que você não vislumbra, parece que é um poço sem fim. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus e a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isso são apenas as olas dos seus caminhos. Que leve o sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Eu fico maravilhado com um texto desse. O Deus Criador conhece tudo. Ele desnuda os abismos. Ele descobre as águas. Ele faz com que o que está coberto seja destampado. E mesmo o vazio, onde nada paira, ele lá está e controla. Nos versículos de número
12 a 14, Isaías 40, Isaías está chamando aquele povo desanimado, aquele povo que estava lá na Babilônia, que estava voltando para casa, a se animarem. Existe um Deus que está no controle de tudo. Ele é Criador, soberano, e Ele conhece a todas as coisas das obras das suas mãos. E eu fico maravilhado com isso. O Salmo 104 é outro salmo que narra o poder infinito de Deus, da sua capacidade criadora. E meu irmão, minha irmã, quem crê num Deus assim, num Deus que é governador e dominador de todas as obras que Ele criou, e que em seu espírito, como nos diz o Salmo 104, penetra, vivifica, sustenta, controla, nos dará segurança. Sabe por quê? Porque nós somos a criação dele, a sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação. Nós não estamos largados nem abandonados. Deus nos criou e nos dirige, nos controla, nos governa, e Ele mesmo provê para nós todas as nossas necessidades. Glória a Deus por isso. Se Ele nos criou, Ele nos conduzirá a bom termo. Quem governa é Ele. Ele sabe por onde conduzir as obras de suas mãos. Inclusive eu e você. Você pode estar no mais abissal e profundo buraco. Deus sabe, está te vendo lá. Você pode estar numa situação onde às vezes parece que está tudo encoberto aos olhos de Deus, mas Deus está vendo. Nada se encobre. Ele conhece todas as coisas e Ele te alcançará e te salvará. É isso que o profeta está trazendo para o povo. Anime-se. A jornada é longa, mas o Senhor sabe o que está fazendo com vocês. Amém? Sexto e penúltimo lugar. Versos 15 a 26. Observe aí, por favor, meu irmão, que o profeta está dizendo que este Deus, Ele é incomparável. Olha o versículo número 21, por favor, que faz parte do texto de 15 a 26. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Agora veja a chamada de atenção no versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Sabe que chamada de atenção é esta? O profeta está dizendo, pare de questionar Deus. O profeta está dizendo, pare de lançar sobre Deus desconfiança. Ele é incomparável. Você vai se perguntar aí quem criou todas essas coisas. Vocês não sabem, vocês não têm visto que Ele é o Deus Criador? E é interessante, meu irmão, minha irmã, quero deixar aqui para você uma verdade profunda desses versículos 15 a 26 e da questão, da pergunta do versículo 27. Sabe por quê? Porque eu e você, às vezes, na nossa caminhada, ficamos a nos perguntar, será que Deus não está vendo isso? É muito comum a gente, na hora dura, dizer assim, mas será que de fato Deus está olhando para mim? Ou então fala assim, por que logo comigo? Aí o profeta diz assim, olhe para ele. Ele já sabe tudo isso. Ele não é semelhante a ninguém que precisa ser informado de nada.
Ele já conhece. Tranquiliza o seu coração. E a lição que tem esses versículos é que o conhecimento de Deus alcança a nossa mente e se aloja no nosso coração. De que forma? Através do testemunho externo que vem pela ministração da sua palavra. Todas as vezes em que você se achar questionando quem Deus é por aquilo que você está vivendo, permita-se ser confrontado com o conhecimento e a revelação das Escrituras e verás que Deus é santo em sua natureza, que Deus é poderoso em suas obras. O que você tem que fazer? Levantar os olhos e ver quem criou todas essas coisas, versículo 26. Quem é que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas? Eu, quando era criança, diziam assim: se você contar as estrelas, vai nascer verruga no seu dedo. E eu não sei quantos já ouviram isso. Eu tentava contar e nunca conseguia. É impossível, eu só conseguia contar o Cruzeiro do Sul, que eram 5. Eu olhava assim, para o sul, via 1, 2, 3, 4, 5. Mas não dá para contar as estrelas. Agora imagine você que Deus não apenas conhece, mas todas elas estão bem contadas. Ele sabe cada uma delas onde está e o lugar que ela se encontra. Aí eu pergunto: e você que é obra da mão de Deus, feita a sua imagem e semelhança, para que se perguntar? Deus sabe onde você está. Deus conhece o seu caminho. Deus sabe da sua condição. Deus sabe da sua situação. Então não se apavore. E não fique apontando para o céu: ele se esqueceu de mim. Onde está Deus? Não. Olhe e veja que Ele está no controle de tudo e de todos. Levante os seus olhos. E meu irmão, minha irmã, a doutrina bíblica da criação é a doutrina que é o centro do Evangelho. E só nós temos esta concepção por meio da fé, diz Hebreus 11, de 1 a 3. Portanto, levante os seus olhos e veja que é um Deus que te criou e te formou e te fez, portanto sabe onde você está e te conta. Eu sei onde está Maurício, o que ele está passando, o que ele necessita, o que ele precisa, e eu vou lhe assistir. Esta é a mensagem de Isaías 40, 15 a 26. Agora, por fim, veio o texto que nós lemos, 27 a 31, que eu quero agora, então, finalizar. Nos ensina que Deus é o Deus sempre terno, um Deus que não tem fim, um Deus que não se sabe medir, ou não se pode medir, o Deus que é o Deus eterno. E meu irmãozinho, minha irmãzinha, esta mensagem para quem estava exilado, ela é preciosa. Olhar para um Deus eterno é saber que eu e você precisamos contemplar mais a sua majestade, precisamos contemplar mais o seu poder absoluto, precisamos contemplar mais o seu cuidado sobre nossas vidas. Quando a gente faz isso, entende tudo isto que o profeta está dizendo no capítulo 40, a mensagem para quem está abatido, para quem está desanimado, é uma mensagem de esperança, uma mensagem de enlevo, uma mensagem de segurança, uma mensagem de firmeza. Sabe por quê? Porque em Deus não há fraqueza. Nós é que somos frágeis. Em Deus não há vacilação. Nós é que vacilamos. Em Deus não há interrupção de propósitos. Nós é que interrompemos os nossos próprios propósitos com a nossa falta de fé. Por isso eu preciso dele. Preciso olhar para ele. E aqui vem as 4 preciosas lições do versículo 31, que eu quero que você repita comigo. Mas os que esperam no Senhor, primeira coisa que eu aprendo daqui: aquele que espera no Senhor adquire forças.
Olha aí, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem sabe você está acabando o ano já com as pilhas esgotadas. Quem sabe suas forças não apenas físicas, mas mentais, sentimentais e espirituais já estão aí, ó. Deus é aquele que renova nossas forças. E começar um ano cansado não é muito bom. É melhor você já no final do ano que está cansado dizer assim, vou começar com força revigorada, com novo ânimo. Porque 2014 tem mais 365 dias para você lutar, trabalhar, desenvolver. Começar cansado não dá. Então revigore as suas forças no Senhor hoje. Venha para Ele hoje. E o salmista o profeta é tão precioso que ele usa a mesma expressão do salmista, a figura da águia. A águia simboliza poder da fé. Você já deve ter lido histórias, ou deve ter estudado a história da humanidade. Você sabia que o símbolo do exército de Alexandre o Grande era uma águia? Você sabia que o símbolo do período do domínio romano era uma águia? Você sabe que o símbolo dos Estados Unidos da América do Norte é uma águia? E nos povos antigos, quando a águia vinha chegando, todo mundo se amedrontava, porque sabia que estava chegando um portentoso e poderoso exército, com força. Então, quando a flâmula da águia de Alexandre, e mais depois, anos à frente, a flâmula da águia de Roma, e recentemente, nos nossos dias atuais, a flâmula da águia dos americanos chega, o povo tem medo. Inclusive saiu já uma brincadeira aí com o Anderson Silva. E lá, Marco disse que na Arábia o povo estava torcendo para ele, mas depois disse, olha, chutar americano quebra a perna. Foi chutar o Edman, quebrou a canela. O Anderson Silva ontem na luta. Uma brincadeira que mostra o poderio americano. Sabe o que está sendo dito aí no versículo 40? Que a gente tem a renovação das águias, sobe como águia. É isso aí. Nós seremos renovados ao vigor da águia, que quando parece que está morrendo, ela troca a plumagem, revigora as suas forças e vem novamente com poder, voando, singrando os céus com seus voos rasantes e certeiros, e atinge o seu alvo. Só Deus renova nossas forças. Segunda lição que eu tiro daí é que o Senhor nos fará voar planando como as águias. A Vulgata traduz esse versículo aqui 40 na expressão sobem como asas, como águias. A Vulgata usa a expressão assumem penas. Assumir pena é a figura de você pairando sobre os problemas. Alice inventou agora que quer voar. Ainda bem que tem tela lá em casa e na casa dela. Quero voar, vovô. Não sei onde foi que ela viu isso, deve ter sido algum desenho. E ainda bem que tem tela, porque vai que ela imagine que pode voar e Mas é um símbolo para mostrar que quem voa está por cima. E quando a águia voa, ela sabe precisamente onde ela quer atingir o seu objetivo, o seu alvo. Ela enxerga de longe, tem uma visão profunda, de uma amplitude que ninguém tem. A águia, a ave de rapina, que tem a visão mais precisa, mais do que a de um gavião. E ela vem com voo rasante e atinge a sua presa, com o seu bico que lacera. Sabe o que significa isso? Que quem crê no Senhor renova suas plumagens. Começará um novo ano com novos propósitos. Entenderá que vai atingi-los para a glória do Senhor.
Terceira lição. Quem espera aí no Senhor, diz o texto, renova suas forças. Diz aí o versículo 31. Correm e não se cansam. Isso significa, meu irmão, que nós teremos uma nova qualidade de vida. Unidos com Deus e cheios do vigor de fé renovados e da esperança renovada, nós vamos conseguir atravessar mais um ano. Nós vamos fazer coisas que nós jamais imaginamos que faríamos. O Senhor estará ao nosso lado, nos dando forças para continuar. Você vai renovar as suas forças em Deus. E por fim, o versículo 31 diz assim: caminham e não se fadigam. Eu estava lendo esse texto aqui e achei interessante algumas verdades. O que significa caminhar e não se fadigar? Veja como é que o profeta Isaías começa. Ele fala do mais fácil para o mais difícil. Ele fala de subir como águias, de correr e de andar. Sabe por quê, irmãos? Andar é mais difícil. Porque andar pressupõe continuidade. Ninguém corre o tempo todo. Ninguém voa o tempo todo. Aliás, a gente não voa, hora nenhuma. O difícil é andar um dia e depois do outro. É dar as passadas uma após a outra. O difícil é a caminhada dia a dia. Isso é que é difícil. É isso que cansa. E as donas de casa, então, hein, nem se falam. Todo dia a mesma coisa. Criaram até uma música aí, né? Lava roupa todo dia, que agonia, na quebrada da soleira, que né? E dona de casa, Leísa, de vez em quando diz: eu estou cansada, não quero fazer almoço hoje. O dia a dia é que é difícil. O fácil é a gente se preparar para uma viagem de férias, né? Passar 15, 20 dias lá na praia, ou no exterior. Isso é fácil. Difícil é o dia a dia, são os embates diários. O difícil é amanhecer num dia, anoitecer, sabendo que depois começa outro dia, tudo de novo igual, como era, sempre será. O difícil é você se levantar todo dia, ir para o seu trabalho, pegar o mesmo ônibus, fazer as mesmas coisas, voltar no mesmo ônibus, chegar em casa e encontrar as mesmas coisas. O difícil é o dia a dia. Por isso você precisa ser renovado no Senhor, para não se cansar, para não se fadigar, para não esmorecer, porque é no dia a dia que a gente precisa mais de Deus do que nos alvos e propósitos que a gente estabeleceu para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses, para daqui a 12 meses. É fácil, porque a gente trabalha para chegar lá. Agora andar todos os dias, sem Deus nós vamos nos cansar, vamos ficar fadigados. Outra coisa que eu aprendi aí, é que o versículo 31 me ensina que eu vou partir do ideal para o real. Eu não vou ficar apenas sonhando, idealizando, eu vou viver a realidade. O dia a dia é que vale. São os embates reais da minha existência que vão me trazer experiências. Tem gente que vive no mundo da lua, são eternos sonhadores, passam a vida toda, e eu vou dizer para você, eu sou desses idealistas, viu? Eu imagino, fico ali, até o dia que eu alcanço. Mas nós precisamos muitas vezes cair na real. Precisamos ver que a realidade é que importa. E é na realidade que a gente vai enfrentar os dias da nossa jornada de 2014. E elas serão possíveis serem enfrentadas e vencidas se o Senhor estiver conosco. Outra coisa que eu aprendi é que a gente vai partir do fato para a experiência. Ele começa com a figura da imagem da águia que voa e tal, que se renova, mas agora ele diz: olha, você vai caminhar e não vai fatigar. Você precisa ter experiências de fato no seu dia a dia, na sua caminhada. E é triste, irmãos, pessoas que passam pela vida, que andam nessa existência
e não experimentam nada, nunca amadurecem, nunca crescem, nunca conseguem aprender alguma coisa. Que em 2014 você tenha mais experiências com Deus no dia a dia. Você viva realmente uma vida com Ele mais próxima. E que você imagine que o ideal pode ser real. Pode se transformar em realidade para a tua vida. Amém? O que eu concluo de tudo isso para 2014? Repete o versículo 31 aí para sair guardado. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas como águias. Correm e não se cansam. Primeiro, você pode ganhar forças novas hoje, para 2014. Segundo, você pode obter uma perspectiva melhor de vida para 2014. Com o Senhor, o melhor está sempre por vir. Você pode acumular energias e ter esperança para andar todos os dias do ano que vem energizado, com o poder de Deus te alimentando. E você pode aprofundar mais a tua perseverança. Você pode firmar-se mais no Senhor. Você pode sair daqui nesta noite dizendo: vou continuar, vou insistir. O Senhor me conduzirá à jornada final. Amém? Que Deus te abençoe. E você que vai vir dia 31, eu vou deixar para dar o Velhice 2014, dia 31. Mas que essa mensagem de hoje guarde o teu coração. Para que você comece a semana, esta última semana do ano, iniciando o novo ano, pensando no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Não sei se foi escolhido um cântico para esse momento. Nós vamos entoá-lo. Que
Ó Deus bendito, Senhor, aquele que é incomparável, o Deus que em glória e majestade, com força e poder, nos carrega em seus braços. Aquele que conhece onde estamos e todas as nossas necessidades. O Senhor que renova as nossas forças. O Deus que está conosco todos os dias. Ó Pai, te bendizemos porque nesse ano que está se findando, podemos perceber o teu cuidado, nos conduzindo até aqui. Alguns, ó Deus, enfrentaram horas duras e difíceis, momentos de reveses, perdas e dores, mas, ó Deus, certamente experimentaram o teu cuidado, experimentaram a tua doce presença e sentiram-se, ó Deus, confortados, consolados pelo Senhor. Outros, ó Deus, experimentaram alegrias profundas, experiências novas. Outros tantos, ó Deus, se cansaram. Mas, ó Deus, queremos suplicar que o Senhor renove as forças do teu povo, renove as nossas forças, nos dê novo ânimo, nos dê, ó Deus, uma expectativa renovada, perspectiva de um futuro glorioso. Ó Deus, que possamos caminhar dia após dia, sabendo que o Senhor está conosco. Abençoa-nos, ó Deus, no novo ano que se aproxima, e recebe a nossa gratidão por esse ano que está se findando. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós cada vez que aqui entramos. A tua palavra falou ao nosso coração. Fomos alimentados, fortalecidos, revigorados, reanimados. E, ó Deus, permita que perseveremos nesse propósito e que durante o ano que se aproxima possamos mais vezes aqui estar e mais vezes o Senhor recebermos a tua palavra e sermos reanimados. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui reunida, a igreja que aqui desenvolve o seu ministério, cada família, cada pessoa que aqui congrega. E em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, mais e mais condições de continuar fazendo a tua obra através do ministério nesta agência. É a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E que agora a graça renovadora de Jesus, o amor imutável de Deus, o Deus que cuida de nós, e toda a manifestação do poder renovador do Espírito Santo, Deus em nós, repouse sobre esta igreja, sobre aqueles que aqui congregam, e com a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e por todos os dias do novo ano. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. E até terça-feira, dia 31, às 22 horas, se Deus quiser, vamos falar na terça-feira, dia 31, sobre o Deus que renova todas as coisas.